nos alegramos diante ao que podemos alcançar dentro da nossa jornada espiritual que foi realizada nesse dia de hoje. E qual a ciência que foi trabalhada? É a potencialidade de cada espírito que dentro de si carrega a essência pura de Deus Pai Todo-Poderoso. Eis aí uma compreensão que temos que carregar dentro de nós mesmos durante todo o tempo. O Espírito, ele vem dos planos superiores em sua forma de essência, e assim ele vai se tomando formas, e vai se adentrando a dimensões, vivendo as suas experiências, colhendo conhecimento, desenvolvendo seus raciocínios, sua inteligência, e chega à base mais baixa, onde ele começa por si mesmo a formar suas consciências. A consciência é o registro espiritual e a formação do conceito que o espírito adquire para si próprio. E aí ele estabelece os seus conceitos, estabelece as suas conexões, estabelece assim a sua posição mental diante daquilo que ele passa a viver. É uma grande experiência para o espírito, para que ele se desenvolva e cresça em sua grandiosidade, retornando para Deus Pai Todo-Poderoso, potencializado em relação à sua forma original. Mas, porém, há aqueles que se perdem pelo caminho, quando se deixam contaminar por formas inferiores que outros também se contaminaram. Espíritos que, de forma descuidada, criam para si próprios suas consciências, seus conceitos e suas posições mentais, se esquecendo do seu compromisso original e da sua responsabilidade para com si mesmo, que era retornar para a força da luz de onde partiu algum dia. E assim, tomando-se forma de espíritos e com posições mentais estabelecidas em consciências que o levam a pensar que já é suficiente em si mesmo, a pensar que não pertence a um cosmos espiritual, ao esquecer e desconhecer que é governado por forças superiores que os enxergam e os observam durante todo o tempo. Pois é assim o universo em que estamos. Aqueles que estão em planos mais elevados observam, fazem a leitura e fazem o comando daqueles que estão nos planos mais baixos. Os grandes mestres superiores, exercendo o seu comando, não interferem no livre-arbítrio, na forma de consciência, na movimentação mental daqueles que livremente agem por si só. E o espírito, então, se vendo independente do comando de Deus Pai Todo-Poderoso, ele assume caminhos, responsabilidades e criações de si mesmo. A consequência de tudo isso, que ao criar situações por si mesmo, se torna responsável por aquilo que criou e sofre as consequências daquilo que criou. Ao longo do tempo, não suporta o peso das suas próprias criações mentais, dos seus próprios enganos. E assim começa-se a dor e a peregrinação do próprio espírito. Começa-se a luta para desvencilhar daquilo que foi criado por si próprio. Assim vocês perguntam, mas Deus Pai Todo-Poderoso não nos governa? Ele, na sua bondade, não poderia nos tirar das nossas teias mentais criadas para o nosso próprio aprisionamento? Sim, Ele pode sim. E a forma que Ele utiliza é oferecendo a você a energia para alimentar o seu espírito, para alimentar a sua inteligência, para que você tenha reações e novas posições mentais, novas decisões, e crie novas formas para se desimpregnar daquilo que você construiu para si próprio, para que possa tirar da sua própria mente aquilo que você construiu como prisão mental. E para que vocês possam assim compreender, o espírito ele vai criando mentalmente situações que se tornam materializadas dentro do seu ser.
E essas criações se tornam fardos, se tornam pesos. E ele se torna vítima da sua própria criação mental. E ao longo das diversas reencarnações, ele acumula dentro de si esses pesos, esses fardos energéticos. Falo reencarnações, mas existem as formas que desencarnados também se criam e se aprisionam. Isso acontece mais nos desencarnados não evoluídos do que nos encarnados. Qual a orientação que vem de Deus Pai Todo-Poderoso? Sirva-se do alimento sagrado que é ofertado, que é a energia da criação, que é colocado durante todo o tempo para a sua alimentação, para o seu fortalecimento. Volte para a sua essência, para dentro de si mesmo. Ative a sua inteligência espiritual e raciocine e diante da sua posição mental. Veja como você está como espírito. Veja como você está como ser pertencente à legião de Deus Pai Todo-Poderoso. Não é se ver como um espírito encarnado, passando por dificuldades terrenas para ter as suas vitórias dentro do conceito e da doutrina e dos mitos terrenos. É se ver como espírito. Eu vim, estou dentro de um corpo físico, preciso me desimpregnar e retornar para o plano de luz mais alto que eu possa me alcançar, e assim, me favorecer nesse processo de libertação. Nós temos um corpo físico, como encarnados, que nos permite, com o magnetismo que carregamos, libertarmos, queimarmos essas impregnações. O que precisamos? Ativar o positivismo desse magnetismo. E esse positivismo somente se ativa, somente se aciona se você busca o contato com a força superior para aumentar a potencialidade da luz que você carrega dentro de si. Todos os espíritos têm a codificação da luz. Por mais perverso que ele seja, por mais contaminado que ele esteja, ele tem a codificação da luz dentro da sua essência. E a grande luta dele é encontrar dentro de si essa essência. Mas para isso, ele tem que voltar para dentro da sua individualidade. Ele tem que buscar esse caminho. Porque na parte exterior do ser, ele não vai encontrar. Pelo contrário, ele vai encontrar mais ilusões mentais, mais sujeiras energéticas para agregar a si mesmo. Aí vem sim mais orientações. Compreenda o seu objetivo dentro de um corpo físico, o seu objetivo dentro de um processo reencarnatório. Compreenda seu objetivo como espírito, vivendo em camadas dimensionais. E compreenda que existe uma lei maior que rege todos os universos. E que o espírito, ele não ultrapassa os limites que lhe são permitidos. Existem os limites maiores de uma evolução e os limites menores. Nos limites menores ele cria sofrimento e dor e vive durante o tempo que ele próprio lhe determina nessa penalização, nessa autopenalização. Quanto mais se desce para as camadas mais baixas, quanto mais se ilude dentro desses miasmas mentais, mais se distancia de Deus Pai Todo-Poderoso e mais se sofre. Existem as faixas vibracionais que nós chamamos faixas kármicas, onde os espíritos criaram para si próprio a lei de causa e efeito. Criaram para si próprio que se você me fez um mal, eu tenho o direito de fazer um mal a você. E aí criação de leis espirituais, de espíritos para espíritos. A cura é muito simples. A cura está em você voltar para dentro de si e pegar seu caminho para Deus Pai Todo-Poderoso e buscá-lo e tê-lo dentro de si. E ao encontrá-lo, se identificar com ele, se identificar com essa força cósmica que está na Terra, que está ao seu lado. Porém, a distância está em retos vibracionais. Eu estou aqui no nível vibracional mais baixo, vou procurar me desintegrar dessas camadas a qual eu carrego dentro de mim,
até encontrar o lado mais puro do meu ser. Mas para isso vem, inicialmente, em ordem inversa, a formação de uma nova posição mental. A posição mental de que você é um espírito que está dentro de um corpo. É um espírito que tem que se iluminar. Um espírito que convive com outros espíritos que também estão na mesma situação que você vive. Um espírito que, se vibrar negativo, alimenta o negativo que está dentro de si próprio. Se vibrar positivo, se identifica com a luz e se distancia do mal que o corrói. Então é assim o universo. E os grandes mestres do plano superiores observam as oscilações dos espíritos que evoluem, se acham perfeitos, a vida se torna cômoda, regridem novamente em suas posições mentais e volta para os degraus mais baixos. Depois, motivado pelas dores e sofrimentos, se impulsionam novamente, alcançam degraus mais elevados e assim se vai. Meus irmãos, vamos nos ver como espíritos em evoluções e vamos formar em nós esse conceito. A parte externa da nossa convivência é para o momento em que estamos vivendo na Terra. Temos que lembrar que temos dentro de nós um ser eterno, que não pode viver as consequências de decisões tomadas pela consciência de uma mente física. A nossa mente física toma decisões, cria anseios, criam direções que o espírito, sem poder de ação sobre a matéria física, se torna aprisionado e passa a sofrer. E quando desencarna, sofre mais um pouco. E quando toma consciência de como era a situação que deveria ter visto, percebe que não deveria ter sofrido tanto. Palavras mal colocadas, sentimentos emanados em direções erradas. Meus irmãos, às vezes, dentro de si próprio, você se eleva no seu positivismo e alimenta e projeta para o exterior de si mesmo e para o interior de si energias positivas de grande teor. Em determinados momentos você inverte a polaridade e emana para o exterior e emana para o seu interior energias de baixa luminosidade e até mesmo negativas. E assim que está o construir e o destruir a si próprio. Vamos compreender o que vem do alto. Vamos buscar essa energia suprema e nos esforçar para viver no silêncio do nosso espírito, lembrando, Ele é soberano dentro de nós. Por maiores que sejam as dores e as tempestades terrenas, o nosso ser eterno, ele precisa de proteção da nossa mente, proteção dos nossos sentimentos. Por que proteção da mente? Não vamos buscar energias com a sintonia mental de formas inferiores e trazer para dentro de nós mesmos e prejudicar o nosso espírito. Não vamos criar sentimentos que, potencializados pelo magnetismo do nosso corpo, trazem para dentro de nós energias também que nosso espírito não deve mais se contaminar. E lembre-se, a soberania do seu espírito é a paz interior que você busca. A pureza do seu espírito é a potencialidade da inteligência que você deseja ter. A elevação do seu espírito é a pureza de consciência que você necessita ter. A saúde física e espiritual necessita da sua potencialização espiritual, que somente se alcança quando se está ligado a Deus Pai Todo-Poderoso, através da individualidade, que é o ponto de partida para encontrar o cosmo e a eterna morada de todos nós. Graças a Deus.